Bom dia, irmãos, mais uma vez. Vamos dar início, então, à nossa aula de escola bíblica dessa manhã. E essa é a penúltima aula. A última vai ser, talvez, a mais controversa, a mais polêmica de todas, porque nós vamos falar, então, sobre dízimos e ofertas. Mas essa é a nossa penúltima aula sobre aquilo que nós temos tratado aqui na escola bíblica, né? Tudo o que você precisa saber sobre a igreja. Esse é um tema muito importante, muito relevante, principalmente nesse ano que nós participaremos de eleições aqui na nossa igreja, para eleger presbíteros e diáconos. Aliás, irmãos, lembrando que nós estamos tendo o curso preparatório aí, né? Que não é um curso preparatório, na verdade, mas é um curso sobre a liderança da nossa igreja. Como que a liderança funciona, como que funciona o governo da nossa igreja. E você, homem, e mulher também, se você quiser aprender, mas você, homem, é praticamente quase que obrigado a participar, intimado a participar desse curso, né? Nós precisamos eleger novos presbíteros e diáconos e nós precisamos ensinar e aprender a respeito de como que funciona a nossa igreja. Ainda que na escola bíblica, algum tempo atrás, nós falamos um pouco sobre isso, esse curso vai aprofundar muitíssimo isso e você é convidadíssimo para participar desse curso e aprender também como que funciona a nossa igreja e assim lidar melhor, né, com a nossa Constituição, com as nossas sociedades internas, com a nossa forma de governo e com todas as demais atividades que a nossa igreja promove. Mas hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a missão da igreja. Esse é o tema que está proposto para nós nessa manhã. Qual é a missão da igreja, o que é evangelismo e todas essas demais situações. Para isso, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 28, último capítulo do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler, irmãos, os 4 últimos versículos desse texto. Versículo lá de número 16 em diante. Mateus 28, versos 16 em diante, até o fim do capítulo. O microfone sem fio, irmão, se você quiser participar dessa aula, e eu convido muito você a participar dessa aula, pode levantar uma das suas mãos e a equipe vai levar aí o microfone até você, para que você possa falar. E você que está nos acompanhando tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, pode também deixar a sua contribuição, o seu comentário, a sua pergunta, e aí nós também, em momento hábil, leremos o seu comentário. Se não me falha a memória, o microfone está com o nosso amigo Silvinho, então você vai ter uma bela voz aí lendo os últimos 4 versículos, então, do Evangelho de Mateus. Silvinho, por gentileza. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, diante de nós temos a Tua palavra, aqui lida, e agora, Deus, nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante, que é a missão da igreja. A missão que o Senhor mesmo designou para cada um de nós, que conhecemos o Senhor, que fomos por Ti mesmo resgatados. Pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor nos ensine e que o nosso coração, Deus, esteja aberto para ouvir a Tua palavra, mas não para apenas ouvir a Tua palavra, mas para aprender do Senhor, Pai, para que o nosso coração, Deus, não apenas absorva a Tua palavra, Deus, e que ela se transforme apenas numa memória, de um texto bonito, de boas lembranças, mas que ela possa se transformar em atitudes, ó Deus. Atitudes reais, atitudes que, a partir delas, Deus, nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome, possamos viver para a honra e glória
do nome do Senhor. Isso é o que nós te pedimos. Deus, fala conosco nessa manhã. Precisamos muito ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos de missões, esse é um tema recorrente e é um tema que desperta muito daquilo que nós devemos fazer quando nós então estamos debaixo da salvação do Senhor. Quando nós temos o conhecimento do Senhor, quando nós somos ensinados por Ele mesmo a respeito da sua salvação, quando nós somos redimidos, quando nos é trazida a luz da salvação, quando a graça de Deus nos é apresentada, nós então temos essa missão. A missão da igreja, ela de maneira nenhuma é exclusiva para uma pessoa só. Mas a missão da igreja, ela diz respeito a todos nós. E eu queria começar a aula dessa manhã falando a respeito de quem deve fazer a missão da igreja. E a missão da igreja, como eu acabei de dizer, ela é de todos nós. Ela não é dos pastores, ela não é dos presbíteros, ela não é dos diáconos, ela não é da liderança, ela não é daqueles que sabem mais, não é daqueles que estudam mais. Mas a missão da igreja, ela é de todos. A partir do momento que eu e você conhecemos a graça de Deus, nós somos então instruídos, nós somos chamados. O Senhor nos dá um mandamento de que nós devemos pregar o Evangelho. E como eu disse, você não precisa saber toda a palavra de Deus de cor. Você não precisa estar atento às minúcias, né, aos milímetros ali de toda a situação do Evangelho. Você não precisa ter a palavra decorada, todos os aspectos teológicos decorados no seu coração, não. Você também não precisa ser uma pessoa que se veste da forma X ou Y. Você não precisa ser uma pessoa que tenha riquezas, que tenha condições Y, X ou Z de fazer isso. Também não é uma questão de idade. E não é uma questão de sexo. Você não precisa ser homem ou mulher. Você precisa apenas ser crente. Todos os crentes, irmãos, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer situação na vida, precisam pregar o Evangelho. Precisam proclamar a verdade do Evangelho. Precisam dar as boas notícias, porque é isso que significa Evangelho, boas notícias. O crente é uma pessoa, irmãos, ou melhor, aquele que crê em Jesus, aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus, é um proclamador de boas notícias. Podemos dizer em palavras simples, nós somos um jornal. Eu e você somos um jornal. E ao contrário dos jornais que nós vemos na TV, ou de jornais físicos que nós apertamos e sai sangue, né? Nós somos jornais de boas notícias. Nós somos convidados, chamados, direcionados pelo Senhor para darmos boas notícias. E a boa notícia que nós temos para o mundo é de que o Senhor Jesus veio, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por causa dele ter ressuscitado no terceiro dia, nós hoje conhecemos a salvação. Nós hoje podemos ser salvos do pecado. Pecado esse que Adão e Eva caíram. E porque eles caíram, nós não temos mais acesso à salvação. Nós não podemos conquistar a salvação por nós mesmos. Nós não podemos ir atrás da salvação. Quem nos traz a salvação do pecado, e a salvação só serve para nos livrar do pecado, é para isso que o Senhor Jesus veio, para nos salvar, nos livrar do pecado. E é exatamente isso que nós proclamamos. Essa mensagem tão simples, em poucas palavras, nós dizemos isso ao mundo, nós proclamamos isso ao mundo, que o Senhor Jesus veio para nos salvar
do pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e porque ele ressuscitou ao terceiro dia, a salvação então é permitida por ele mesmo, é dada por ele mesmo a todo aquele que crer exatamente nisso que eu acabei de falar. Crer na obra redentora, na obra salvífica realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E ao crermos, e tão somente crermos na obra que ele realizou na cruz do Calvário, nós então somos possibilitados por ele mesmo e pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua obra nas nossas vidas, de então, quando chegar a hora, ou do Senhor Jesus voltar pela segunda vez, ou de nós passarmos pelo véu da morte, nós então seremos completamente salvos e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Essa, irmãos, de maneira muito simples, muito contida, é a mensagem do Evangelho que eu e você precisamos proclamar. A segunda coisa, irmãos, que nos cabe falar nessa manhã, além da mensagem do Evangelho, é o porquê nós devemos proclamar o Evangelho e como nós devemos proclamar o Evangelho. E embora isso pareça absolutamente simples, você vai lembrar que existe uma frase muito famosa no meio evangélico, no meio cristão. E é aquela famosa frase que diz: pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Essa frase, irmãos, apesar de muito bonita, apesar de ter muito significado, ela não fala para nós a respeito da proclamação do Evangelho. Porque a proclamação do Evangelho não pode ser apenas com a nossa vida, apenas com as nossas atitudes. Mas a proclamação do Evangelho precisa acontecer por meio de palavras faladas. Nós precisamos pregar o Evangelho, falar, nós precisamos ensinar o Evangelho. Não é apenas uma questão de simplesmente viver o Evangelho, de viver aquilo que o Senhor Jesus ensinou, de viver a lei do Senhor, mas é uma questão de proclamar, é uma questão de falar, de ensinar. Nós precisamos ensinar, e ensinar nós precisamos fazer isso de maneira falada. As pessoas precisam entender em palavras o Evangelho, elas precisam entender a proclamação do Evangelho, e isso precisa acontecer por meio da pregação, do ensino, do entendimento. Por que isso acontece? Por causa de uma razão muito simples. Se nós levarmos ao pé da letra, bem ao pé da letra, que nós precisamos apenas viver aquilo que Cristo nos ensinou, e ao vivermos o que Cristo nos ensinou, as pessoas vão ver isso, e ao ver isso, ao ver as nossas obras, ao ver aquilo que a gente está fazendo, elas vão então aprender de Cristo, e ao aprender de Cristo, elas também serão salvas. Isso diz para nós, irmãos, que o Evangelho então nada mais é do que viver obras. De que a proclamação do Evangelho, ela se dá não por meio do ensino da palavra de Deus, mas se dá por meio das obras. Então as pessoas, elas olham as boas obras que nós crentes fazemos, e ao ver as nossas boas obras, elas então olham para isso, veem Cristo nisso, e então são salvas. A bem da verdade, irmãos, é que isso não pode acontecer. Isso não acontece. Porque a salvação, ela não é proposta pelas obras. Não são as nossas obras que nos salvam. E, consequentemente, não são as nossas boas obras que salvam outras pessoas. Mas o que traz, de fato, a salvação é a proclamação, é o ensino, é o falar. As pessoas precisam aprender sobre as boas novas do Evangelho. Você já viu, por exemplo, o Jornal Nacional, vou pegar de exemplo, você já viu o Jornal Nacional demonstrando as notícias? Eles não demonstram as notícias, mas eles falam as notícias. É claro que existem ali algumas imagens, né, de mostragem de algum fato ou alguma coisa do gênero. Nós, eventualmente, não podemos fazer isso, porque não podemos mostrar o Senhor Jesus, em termos claros, né? O Senhor Jesus já não está mais aqui entre nós,
Ele está preparando o lugar até que chegue o momento dele retornar. Mas o que nos resta fazer é demonstrar o Evangelho com palavras, é ensinar o Evangelho. Isso é o que nós precisamos fazer. E é por isso que essa frase, pregue o Evangelho, se preciso, use palavras, ela não é verdadeira. Ela é muito bonita, é muito cheia de significados, mas ela não é verdadeira para nós. É claro que não existe nenhuma possibilidade daquele crente, de eu e você, que somos salvos, que já encontramos ou que fomos encontrados pelo Senhor Jesus, que já conhecemos a sua graça, que conhecemos a sua palavra, não existe nenhuma possibilidade de nós não fazermos boas obras. As obras, irmãos, elas são a consequência visível da transformação interna do nosso coração por meio do Evangelho. Então o Senhor vem, Ele nos transforma, nós cremos nele, né? Aprendemos do Evangelho, cremos no Senhor Jesus, e porque nós cremos no Senhor Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Nós nascemos de novo, como diz lá em João 3, a primeira parte do capítulo. Nós precisamos nascer de novo. E o que nos faz nascer de novo é a proclamação do Evangelho, é o conhecimento de Cristo. E a partir do conhecimento de Cristo nós temos fé, é gerado no nosso coração então fé. O Espírito nos convence da verdade, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a partir desse convencimento é gerado fé no nosso coração. E quando é gerada fé no nosso coração, nós então somos despertados e chamados para a boa obra. A boa obra se torna natural. As boas obras, né, se tornam naturais para nós. Não é uma questão de buscar a salvação. Não é uma questão de nós fazemos a boa obra por causa disso ou daquele outro. Mas é natural. Natural, não tem motivo. O cristão não faz boa obra por causa disso ou daquilo. Nós não fazemos as boas ações que a palavra nos conduz a fazer por causa de outros motivos. Nós fazemos porque é natural. Não tem opção. Eu faço porque a minha vida, a sua vida, é assim. A partir de agora, nós fazemos boas obras. Isso é desperto no nosso coração. Nós nem conseguimos questionar isso, a gente simplesmente faz. Dá propósito, a gente faz. É quase como uma proatividade espiritual, vamos dizer assim. A fé gera em nós boas obras, nós não conseguimos escapar disso. E se torna totalmente natural. Se você faz boas obras por causa de alguma outra coisa, se você faz aí por causa de fama, de glória pessoal, se você faz para que as pessoas vejam você, para que as pessoas vejam em você uma boa pessoa, ou qualquer coisa do gênero, ou se você faz, em pior dos casos, para buscar a salvação, eu preciso dizer para que você pare. Preciso que você pare. Porque isso vai matar você. Você vai viver uma vida de boas obras que, infelizmente, não vão te levar a lugar nenhum. Mas, se você faz boas obras de maneira absolutamente natural, por causa da sua fé em Cristo Jesus, então você está no caminho certo. E se você não faz assim, eu quero te convidar para que você, então, aprenda de Cristo. Aprenda do Senhor Jesus. E ao aprender do Evangelho, seja despertado no seu coração também as boas obras. E aí você pode fazer as boas obras de maneira natural, sem esforço nenhum. E ao fazer boas obras de maneira natural, você terá o seu galardão garantido no céu. Mas não porque você merece, não porque você fez boas obras, mas porque o Senhor, através de você, ministrou às pessoas boas obras. E apenas boas obras, mas não o Evangelho. Agora, nós precisamos, irmãos, claramente pregar e proclamar. Questão, né, uma certa pergunta, que é aquela, pastor, mas e as pessoas que elas não podem ouvir o Evangelho? Que estão, de repente, né, são pessoas surdas, são pessoas que estão em algum caso clínico, por exemplo, de coma, que não podem compreender o Evangelho. Irmãos, a pregação do Evangelho, ela não é algo natural. Ela não é algo que acontece simplesmente por causa de nós.
embora o Senhor Jesus tenha escolhido nos dar esse privilégio, nos chamar para a proclamação do Evangelho, Ele nos chamou muito mais para algo sobrenatural. Então, quando nós proclamamos com as palavras, quando nós pregamos o Evangelho, de maneira sobrenatural, o Evangelho é ministrado ao coração das pessoas. Não é a memória, não é simplesmente algo que está ligado ao entendimento, ao cérebro humano, à química humana, à fisiologia humana, mas é algo que está ligado, irmãos, ao sobrenatural de Deus. É a forma como Deus escolheu de fazer, pela proclamação, pela palavra dita, pela palavra falada. E ao proclamarmos o Evangelho, algo sobrenatural acontece. Então não precisa se preocupar. Se você encontrar, por exemplo, eu vou falar um negócio bem contraproducente aqui, né? Algo que nós presbiterianos estamos às vezes até um pouco desacostumados, mas se você encontrar uma pessoa que não escuta, e você precisar naquela hora pregar o Evangelho para ela, e naquela hora ela precisar, for a hora precisa da salvação na vida dela, você pode ter absoluta certeza de que ou de maneira sobrenatural o Senhor fará com que aquela pessoa entenda o Evangelho, ou de maneira sobrenatural o Senhor vai curar aquela pessoa para que ela escute do Evangelho. Isso, irmãos, é absolutamente simples assim. Não tem muito que falar muito mais sobre isso, porque o Evangelho, embora o Senhor tenha nos chamado para proclamar com palavras, o Evangelho é sobrenatural. Não é a explicação racional do Evangelho que salva, mas é o que está atrelado a ele, é o que está junto ao Evangelho, é o que está junto à pregação. E junto à pregação do Evangelho está a soberana e livre ação de Deus e sobrenatural ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que faz a obra, é o Espírito que nos convence, é o Espírito que traz à luz o Evangelho aos nossos corações. Então você não precisa se preocupar, irmão, se você está falando da maneira mais correta possível, se o seu português ele está absolutamente correto, se você está vivendo uma vida 100% com o Senhor Jesus, se você tem uma vida de oração, uma vida de igreja, se você estudou o Evangelho, se você tem cargo na igreja, você não precisa se preocupar nada com isso. Tudo que nós, crentes, precisamos nos preocupar é com a pregação fiel do Evangelho. É com a mensagem simples do Evangelho que diz que o homem pecou. E porque o homem pecou, ele está afastado de Deus. E não tem salvação, não existe nada que a gente possa fazer que nos livre disso, a não ser crer no Senhor Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, no seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Lembrando que o seu sacrifício não ficou apenas num sacrifício, não ficou apenas na morte do Senhor Jesus, mas Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele então finaliza a sua obra. E ao chegar o momento, ao crermos nisso, vai chegar o momento em que nós então seremos conduzidos ao lugar de descanso, ao lugar eterno, ao lugar que nos foi proposto, que nos foi dado de livre e graça pelo Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, tão simples assim. Agora nós precisamos apenas ir e dizer isso para as pessoas, pregar isso, proclamar isso, falar isso, ensinar isso. Eu sei que hoje falar do Evangelho é algo que nos traz um desafio a mais, porque as pessoas não querem ouvir do Evangelho. Falar do Evangelho, irmãos, falar de pecado, falar que todos pecaram é algo que é contraproducente. Falar que as pessoas estão em pecado hoje, que está tudo liberado, né? Que as pessoas querem viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos, de acordo com as próprias realizações de vida, é contraproducente. Mas como eu disse, não sou eu que faço a obra, não é você que faz a obra.
Nós apenas temos a missão de pregar. Nós apenas temos a missão de falar, e somente isso. Não nos foi proposto pregar o Evangelho até que alguém se salve, até que as pessoas creiam, mas elas vão crer por causa da ação do Espírito Santo na pregação, na palavra. Então você não precisa ter o peso de pregar o Evangelho e ter de pregar o Evangelho até que aconteça alguma coisa. E se não acontecer alguma coisa, se a pessoa não se converter, por exemplo, é culpa sua. Não é. Não é culpa sua. Apenas naquele momento não foi a hora de Deus agir na vida daquela pessoa. Mas nós fizemos, nós estamos fazendo, e nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é pregar o Evangelho. Tão somente isso nós somos chamados a fazer. E tão somente isso, irmãos, é proposto para nós como um mandamento. E não só como um mandamento do Senhor, mas como um privilégio. Há um texto bíblico, irmãos, que nos fala a respeito da vontade dos anjos. E diz, na própria palavra, ela nos ensina que os anjos queriam essa proposição. Os próprios anjos de Deus, eles queriam esse privilégio, eles queriam poder pregar o Evangelho. Mas o Senhor deu este privilégio para nós. Nós é que fomos chamados para essa função, para essa missão. E a missão da igreja, irmãos, é algo extremamente importante para nós. Porque, não é um negócio que a gente faz, tipo assim, vamos fazer um evangelismo no sábado que vem. E aí essa é a missão da igreja. Nós estamos fazendo a missão da igreja quando nós nos unimos e fazemos um evangelismo. Muito pelo contrário. É claro que o evangelismo é algo muito propício e que nós devemos fazer com certa regularidade. Com certa regularidade. Mas o evangelismo não é a missão da igreja. Pelo menos não esse que a gente se reúne para fazer. Isso é apenas uma parte da missão da igreja. Isso é apenas um pequeno ato. Tudo que a gente faz relacionado com a proclamação do Evangelho é apenas um pequeno ato. Como eu disse, são as obras. Nós vamos até as pessoas, nós vamos fazer evangelismo, nós vamos criar agências missionárias que vão para outros países pregar o Evangelho, nós vamos plantar igrejas, nós vamos fazer aí evangelismos em praça pública, nós vamos para o nosso trabalho pregar o Evangelho, nós vamos aprender para pregar o Evangelho, nós vamos ser conduzidos a várias dessas pequenas obras, mas essas pequenas obras são uma parte da missão da igreja. Porque a verdade, irmãos, é que algumas pessoas acreditam que a missão, que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela está contida nessas obras. Então, assim, eu fiz um evangelismo, eu estou fazendo a missão da igreja. Eu cumpri a minha parte aí, estou em dia com a minha missão. É muito mais do que isso. Porque a missão da igreja, irmãos, ela não diz respeito a algo que a gente precisa fazer apenas. Mas é algo que precisa estar dentro de nós ao ponto de nós sermos isso. De nós transpirarmos isso. E não simplesmente fazer uma obra aqui ou acolá. Não é simplesmente participar de uma viagem missionária que nós estamos cumprindo a missão da igreja. Mas a missão da igreja, ela é diária. Ela acontece de maneira constante na nossa vida. Não é algo que eu posso me dissociar, que eu posso me distanciar. Não é algo que eu posso escolher fazer agora ou depois. Mas é algo que é constante na nossa vida. Precisa ser constante na nossa vida. E se não é constante na nossa vida, é porque algo no nosso entendimento da missão está errado. Sei que é difícil falar isso, né? Mas algo na nossa missão pode estar de maneira equivocada. Ou no entendimento de que a gente teve até agora, que a missão é as obras que a gente faz, ou de que existem outras maneiras de proclamar o Evangelho, além de simplesmente falar, de ensinar o Evangelho. Ou, talvez,
de algo muito complicado, que é a missão da igreja. Ela é feita, e você vai entender o que eu estou falando agora, mas a missão da igreja, ela é feita fora da igreja. A missão da igreja, para ser bem realizada, ela só pode ser realizada numa viagem missionária. Se não for viagem missionária, não é missão. Se não for um evangelismo em praça pública, entregando panfletos e falando de Jesus para as pessoas na rua, não é missão. Se nós não formos para outro país, para outro lugar pregar o evangelho, e não sofrermos perseguição, e não passarmos fome, não é pregação do evangelho. Pregação do evangelho é isso, é ir para viagem missionária, viajar para outro país, plantar igreja, um grupo esqueci o nome, como é que é o nome daquilo? Célula, né? Aqueles grupos que se reúnem fora da igreja para pregar o evangelho, né? Para estudar a palavra de Deus. E isso é evangelismo, isso é a missão da igreja. É isso que a igreja tem que fazer. Outros ainda vão acreditar, irmãos, que a pregação do evangelho ela só se dá por meio da ação social. Então, quando nós entregamos, de repente, uma sopa para os moradores de rua, quando nós levamos roupa para quem não tem, quando nós levamos comida para quem não tem, quando nós fazemos uma ação social como, por exemplo, o Lar Hermínia, que cuida de crianças, né, que são removidas do poder familiar, que é um lar da nossa igreja, inclusive. Se você não visitou, visite, veja se eles precisam de ajuda, se você pode ajudar em algo. Outros vão achar que, por exemplo, a missão da igreja é fazer como, por exemplo, a Casa Esperança, que se você não visitou, visite, se você puder ajudar, ajude, né? Se você tiver algo que possa ser relevante para aquele trabalho, vá lá, ajude, mas isso não é a missão da igreja. Outros ainda vão acreditar, irmãos, que a missão da igreja é abrir uma escola, por exemplo, onde nós vamos, dentro dessa escola confessional, pregar o evangelho. Também pode ser uma parte. Outros vão achar, por exemplo, né, agora que nós temos o Mackenzie aqui em Curitiba, que a proclamação do evangelho, a pregação, né, a missão da igreja é cuidar do hospital, é cuidar dos feridos, cuidar dos doentes. E também é uma parte da missão. Mas perceba, irmãos, que a missão da igreja, ela não se resume a isso. E nós vamos fazer essas coisas, nós vamos criar os lares, nós vamos levar comida para quem não tem, nós vamos fazer obras sociais, nós vamos criar a Casa Esperança, ou mais Casas Esperanças, quem sabe, nós vamos criar hospitais, nós vamos abrir escolas, porque isso é natural. Isso é natural de nós, não tem como a gente não fazer isso. Não tem como a gente não fazer isso, a gente vai fazer isso de maneira natural. Mas a missão da igreja não é isso. A missão da igreja é única e exclusivamente, cotidianamente, diariamente, constantemente, falar de Jesus. Ensinar a respeito do evangelho. Ensinar a boa notícia. Levar as pessoas a entenderem o resumo da palavra de Deus. O resumo da Bíblia. Essa é a nossa missão. É demonstrar por meio das palavras para as pessoas, ensinar por meio das palavras às pessoas de que nós estamos em pecado. Nós nascemos em pecado por causa de Adão e Eva. E por causa disso, nós precisamos de Cristo. O mesmo Cristo Jesus que abriu mão da sua glória, abriu mão do seu status soberano e veio ter conosco. Se fez como um de nós, para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do pecado, o salário do pecado que é a morte. Ele pagou isso, ele fez, ele morreu, ele deu a sua vida, ele sacrificou a sua vida na cruz do Calvário, para que assim nós não precisássemos pagar esse preço. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora que ele está nos preparando o lugar, ele enviou o Espírito Santo para nos convencer exatamente disso. Essa é a mensagem que nós devemos trazer.
de que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nós não podemos nos livrar da realidade do pecado, mas ao crermos naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, nós então somos por Ele mesmo salvos, redimidos, nascidos de novo, feitos novas criaturas, transformados para que voltemos a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Somente, irmãos, temos um propósito de vida e não somos condenados ao inferno crendo naquilo que Cristo fez. E é exatamente isso que nós precisamos proclamar, ensinar para as pessoas. Essa é a missão da igreja. Pastor, eu não consigo fazer isso de maneira nenhuma. Não tem como eu chegar nas pessoas e falar isso. Eu tenho vergonha, eu morro de dificuldade com isso. Então, o meu convite, o meu chamado para você é: ore ao Senhor para que Ele mesmo construa na sua vida esta capacidade, para que Ele mesmo te capacite para isso. Mas se você ainda tiver muita dificuldade, se for muito difícil para você, então eu tenho uma boa notícia. Você tem um instrumento de pregação do Evangelho que você pode e que você precisa utilizar. E esse instrumento de pregação do Evangelho é a vida da igreja. Somos nós. Se você tem dificuldade de falar, convide alguém que não tenha. Se você tem dificuldade de falar, traga a pessoa para a igreja. E aqui será proclamado o Evangelho. Muitas pessoas, irmãos, acreditam que a pregação do Evangelho ela é feita lá fora. E só lá fora. Então, assim, eu vou pregar o Evangelho, e aí, quando a pessoa se converter, aí eu trago ela para a igreja. Às vezes você vai pregar a vida inteira e não vai trazer a pessoa para a igreja. Mas o convite do Senhor é para que nós vivamos a vida da igreja, ou seja, se você está pregando o Evangelho para alguém, traga essa pessoa para cá. Aqui é o melhor lugar, para que ela ouça o Evangelho, para que ela veja o Evangelho, para que ela testemunhe do Evangelho. Aqui é o melhor lugar, é o lugar mais fácil de pregar o Evangelho, é o lugar mais comum, é o lugar mais tranquilo, mais pacífico, é o lugar onde todos os recursos da pregação do Evangelho são unidos em um só. Então, quando você e eu estamos, ou melhor, quando não, enquanto nós estamos pregando o Evangelho, nós precisamos também trazer essas pessoas que são alvos da nossa pregação para a vida da igreja, para que assim ela possa testemunhar da onde, ou melhor, onde ela vai viver a vida da igreja, a vida do Evangelho, depois que ela se converter, ou se ela se converter, ou mesmo que ela não se converta. Mas a vida da igreja é o melhor lugar para a pregação. E existem, irmãos, algumas pessoas que acreditam erroneamente que basta simplesmente pregar o Evangelho e as pessoas vão por conta própria para a igreja. Ou mesmo que elas não vão para a igreja, está tudo bem, está tudo certo, porque elas já ouviram o Evangelho, elas se converteram, elas estão salvas, então segue a vida. Mas essa aula, ou melhor, esse conjunto de aulas que nós estamos aprendendo a respeito de tudo o que você precisa saber sobre a igreja, ensina que não é possível que um crente viva a vida dele fora da igreja, fora da comunhão. Isso não existe, a menos que seja um período muito curto de tempo, como, por exemplo, no Oriente Médio, alguma pessoa se converta, por exemplo, e ela não tenha tempo de vir para a igreja, ou seja, de repente, como existe lá, seja conduzida à morte ou algo do gênero. Mas se não é um caso extremo, irmãos, a vida da igreja, ela é a única opção do crente. Nós somos chamados, nós somos conduzidos para a comunhão. E não existe nenhum crente saudável que viva a vida fora da vida da igreja.
que viva o evangelho fora da igreja. Não existe. E pode-se ocorrer um risco gravíssimo de que quando um crente está fora da vida da igreja, ele se perca. Ele se perca. Porque a vida da igreja, irmãos, é a nutrição do crente. Você lembra lá o que Paulo vai nos ensinar a respeito da vida da igreja? A igreja é como um corpo. Aí imagina, por exemplo, você tira a mão do corpo. O que vai acontecer com aquela mão? Apodrece. A mão apodrece. E é exatamente assim com as nossas vidas. Se nós estamos fora da vida da igreja, nós vamos, pouquinho em pouquinho, apodrecendo a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos proclamar o evangelho, e o melhor lugar para se fazer isso é na igreja, é na vida constante da igreja. Mas nós precisamos proclamar o evangelho por meio das palavras e a ação sobrenatural do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, vai conduzir as pessoas à salvação. Não somos nós, não é obra nossa. A obra é de Deus. Nós participamos porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso conosco. E nos chama, e nos convida, e nos dá essa missão, por graça, por amor dEle. Temos, irmãos, alguma participação, alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, ou algo que esteja no YouTube aí, algum comentário, alguma coisa assim? Posso entender isso como um não? Nós temos ainda 15 minutinhos para finalizar, então, o nosso tema. É um tema muito conhecido, um tema que todos nós já estamos bastante acostumados, mas que ainda assim precisa ser trazido à nossa memória, porque às vezes a gente esquece, não é nada incomum que a gente esqueça, nós não somos obrigados a lembrar de tudo o tempo todo, e por isso, justamente, nós temos esse momento de relembrar, de aprender aquilo que nós eventualmente não sabemos, algum detalhe que passou despercebido. Isso é um dos privilégios de fazer parte da igreja, sermos o tempo todo lembrados do Evangelho, da profundidade do Evangelho, das condições, da lei de Deus, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos deixar de fazer. Tudo isso faz parte também da vida da igreja, né? E nós não somos obrigados a saber de tudo, mas somos, aí sim, obrigados a lembrar da obra de Cristo. Isso nós não podemos nos esquecer. E é por isso que a obra de Cristo, embora a palavra de Deus seja muito grande, né, ela nos traz um resumo. E o resumo é o que está lá em João 3,16, texto que nós conhecemos de cor e salteado, talvez um dos textos que a humanidade mais conheça. E precisa ser assim mesmo. As pessoas precisam conhecer esse resumo do Evangelho. E o texto lá, como você bem lembra, né, nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E por que Deus precisa amar o mundo? E por que tem que ser de tal maneira? Deus precisou amar o mundo por causa do pecado. Pastor. Sim, senhor. Pastor, é o Luiz Alves. Sim, senhor. Eu só queria agora pedir para os irmãos que tiverem intenção em não só vir à igreja, né, mas evangelizar, podem falar comigo depois. O pastor Lucas, ele é o coordenador do Ministério de Evangelismo da igreja, e nós temos um projeto que a gente chama de quer dizer, na verdade a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da APECOM, né, chama de pequenos grupos. Nós estamos aderindo a esse projeto, é Minha Cidade para Cristo, e aqueles que quiserem aprender, futuramente nós teremos um curso, né? É um curso rápido, o curso já foi dado pela PECOM, nós tivemos a oportunidade de fazê-lo, eu fiz, o pastor Lucas também fez uma parte, e quem quisesse ingressar a esse projeto Minha Cidade para Cristo,
é só falar comigo ou com o pastor Lucas. Nós estamos colocando as pessoas nesse grupo para evangelizar. Esse grupo é bem simples, esse projeto é bem simples, né? Cada pequeno grupo, a gente precisa de 2 ou 3 membros da igreja, e a gente vai conversar com amigos, né, dos irmãos aqui da igreja, a gente vai na casa, a gente vai fazer um evangelismo, um discipulado. Depois do evangelismo, do discipulado, né, a gente passa as pessoas ao catecúmenos aqui da igreja. Essa é a intenção, tem dado certo em muitas igrejas no Brasil. Muitas igrejas estão crescendo com esse projeto. E uma outra coisa também que eu queria pedir, pastor, é que se alguém, com relação a isso que o senhor nos ensinou hoje, o evangelismo não só através da igreja ou através daquilo que das obras sociais que nós fazemos, mas quiser evangelizar, eu tenho, ao PH, né, eu não, mas ao PH tem material, né, e a gente pode dar umas dicas, como evangelizar no ônibus, como evangelizar o vizinho, como evangelizar o parente, e assim por diante. Tá bom? Obrigado. Imagino. Então, irmãos, vejam que existem estratégias, né? Diversas estratégias. E a gente precisa conhecer as estratégias, sim. Precisa participar dessas coisas, sempre que for possível. Eu sei que a nossa UPA, por exemplo, tem o UPA em casa, onde é um bom momento para chamar os adolescentes, né, amigos e tudo mais. É um lugar despretensioso, a pessoa vai ali e depois a gente chama para vir para a igreja. E eu sei que o MP tem o MP em casa também, que é o mesmo formato, né? A gente chama, ou pode chamar, né, amigos para ouvir ali ter um primeiro contato, e depois nós chamamos também para a vida da igreja. E é assim que precisa ser todo o evangelho. Mas existem estratégias que precisam ser aprendidas por nós, que a gente precisa desenvolver, precisa ter criatividade. Mas a mensagem é a mesma. A mensagem não muda, mas a criatividade ali, as estratégias mudam. Às vezes a pessoa não quer ouvir naquele momento, aí você precisa achar um momento interessante para ela ouvir. Né? Enfim, você tem diversas estratégias, mas a mensagem precisa ser proclamada. Né? E a mensagem proclamada é justamente a que está lá no texto de João 3,16. Né? Deus amou o mundo por causa do pecado, e a única maneira de nós nos salvarmos do pecado é crendo nesse ato soberano, gratuito, amoroso, misericordioso de Deus, de ter mandado o seu Filho para pagar esse preço. O preço do pecado é a morte. Nós precisaríamos morrer, dar a nossa vida para que o preço pudesse ser pago. Mas, infelizmente, a nossa vida é uma só. A gente não pode ressuscitar, né? Então, se nós não podemos pagar o preço do pecado, então o Senhor Jesus, por causa do seu amor extraordinário, veio e pagou esse preço. Ele morreu e Deus o ressuscitou. E agora nós, então, crendo nessa obra, nesse sacrifício do Senhor Jesus, naquilo que Ele demonstrou e naquilo que Ele falou para nós a respeito do seu reino, nós, então, somos conduzidos pela fé nele mesmo, pela graça irresistível, à salvação. Isso é maravilhoso. Você lembra, por exemplo, e aqui eu quero já encerrar, né, partir para o encerramento, você lembra dos 5 solas da Reforma Protestante, né? Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e solo Deo Gloria. São os 5 solas da Reforma, né? Somente a palavra, somente a fé, somente Cristo. Qual que é o último? Só a graça e só Cristo, né? Só a Deus, glória. Veja que existe uma ordem muito interessante nisso, né? Primeiro vem a palavra, só a Escritura tem a mensagem. E é a Escritura que nós devemos pregar. E é através da Escritura que nós, ou melhor, que é gerado em nós fé. Por isso que tem uma ordem. Depois da fé, nós temos então a graça, que nos chama, né? De maneira graciosa. E aí, por fim, ou melhor, em quarto lugar, né? Essa fé, essa proclamação do Evangelho, a graça nos conduz a Cristo. E ao sermos conduzidos a Cristo, somos então, ou melhor, somos capacitados a viver para a glória de Deus. Isso é muito interessante.
Agora, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Essa condução graciosa de lembrarmos que nós precisamos constantemente pregar o Evangelho. Não podemos abrir mão disso jamais, em hipótese alguma. Se há alguma dificuldade que você tenha nisso, então você precisa procurar ajuda. Procure a sua igreja, procure a sua sociedade interna, procure materiais, procure aprender sobre, procure orar ao Senhor para que Ele te capacite a proclamar o Evangelho. Mas nós também não precisamos, ou melhor, não podemos, nos esquecer de que a obra missionária, ela não diz respeito simplesmente a ações sociais, a ações que nos conduzam à pregação do Evangelho, mas a obra missionária, ela é a pregação do Evangelho. E é a pregação que pode, talvez, nos conduzir a obras missionárias, como nós ouvimos aqui do presbítero Luiz e outras que nós sabemos bem. É ao contrário, não é uma conduz a outra, né? Mas é a pregação, não é a ação que conduz à pregação, mas é a pregação que conduz à ação. Isso não pode fazer, isso a gente não pode se esquecer jamais. E nós não podemos nos esquecer que não é a obra que salva, não são as obras que salvam, mas é a proclamação da boa nova, é a proclamação da boa notícia que o Senhor Jesus veio para nos salvar do pecado. Isso é o que nós precisamos pregar, irmãos, em tempo e fora de tempo. Isso é o que a gente precisa estar lembrando do amanhecer ao adormecer. Não podemos nos esquecer. E por fim, nós não podemos nos esquecer jamais de que o melhor lugar para a proclamação do Evangelho é a igreja, é a vida da igreja. Nós precisamos trazer as pessoas que são alvos da nossa pregação para cá, para que elas vivam a vida da igreja, para que elas sejam fortalecidas enquanto estão ouvindo da proclamação do Evangelho, enquanto estão sendo ensinadas do Evangelho, enquanto estão aprendendo do Evangelho. A vida da igreja é uma das melhores, se não for a melhor, de todas as ferramentas que nós temos para a proclamação do Evangelho. Amém? Algo mais, irmãos? Alguma participação a mais? Se não, vou orar e vamos encerrar. É isso? Podemos encerrar então? Vamos nos encerrar. Lembre-se de orar pelos nossos queridos irmãos que estão doentes, né, também, inclusive nossos pastores. Hoje, inclusive, irmãos, se você perceber aí, eu vou fazer barba, cabelo e bigode, né? Porque ainda bem que a igreja tem 3 pastores, senão ia ficar pela responsabilidade dos irmãos. Mas vamos orar, irmãos, nos preparando também pedindo que Deus nos prepare para o culto à noite. Podemos aproveitar aí um bom tempo de descanso nesse dia, que é dia do Senhor, né? Senhor, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é um Deus maravilhoso. Tão maravilhoso, Deus, que o Senhor nos deu um privilégio. E esse privilégio, Deus, foi de pregar o Teu Evangelho, de proclamar o Teu Evangelho. O Senhor podia fazer isso de maneiras de maneira sobrenatural. O Senhor podia mandar os anjos, o Senhor podia fazer inúmeras maneiras, mas o Senhor nos convidou para isso. O Senhor nos chamou para esse privilégio, para essa responsabilidade, para esse mandamento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor também tem contado conosco como participantes ativos do Teu reino. O Senhor não nos guia apenas como fantoches ou como qualquer coisa do gênero, mas o Senhor nos dá o privilégio de participar da salvação, participar da Tua obra. Muito obrigado, Deus, porque nós temos esse privilégio dado pelo Senhor de graça. E nós clamamos, ó Deus, para que esse conhecimento do Teu Evangelho não se perca, mas para que a gente seja despertado, para que a gente tenha vontade, para que nós sejamos avivados e reavivados para proclamar o Teu Evangelho com as palavras, para ensinar daquilo que o Senhor Jesus fez, para ensinar, ó Deus, as boas novas do Teu Evangelho, as boas notícias, que nós possamos, ó Deus, sermos capacitados e despertarmos para darmos boas notícias. A boa notícia do Evangelho possa estar nos nossos lábios dia após dia, momento após momento, em tempo e fora de tempo. Louvado, Deus, seja o Teu nome, pela palavra do Senhor, Deus, que nos conduz a isso.
Também, Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida da igreja, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ensina a proclamar o Teu Evangelho. Que nós possamos, ó Deus, trazer cada vez mais pessoas, e que o Senhor, Deus, de maneira sobrenatural, possa trazer mais pessoas para ouvir do Teu Evangelho, para aprender do Teu Evangelho, para serem transformadas pelo Senhor à luz do Teu Evangelho. Que ao pregarmos o Teu Evangelho, Deus, de maneira sobrenatural, o Senhor conduza as pessoas que vão ouvir da mensagem do Senhor à fé, e que isso aconteça de maneira sobrenatural. Também, Deus, pedimos, como foi citado aqui, as obras que a nossa igreja faz, Deus, o Hospital Evangélico Mackenzie, a Casa Esperança, o Lar Hermínia, Deus, que o Senhor abençoe essas obras, que as pessoas também possam se chegar ao Evangelho através delas. E ao se chegarem ao Evangelho, ao aprenderem o Evangelho, Deus, a serem despertadas para o Evangelho, possam ser trazidas para a vida da igreja, possam ser conduzidas pelo Senhor mesmo e por nós, trazidas por nós também à vida da igreja. Clamamos a Deus também por esse momento, Deus, ou nesse momento, que o Senhor ministre de graça, que o Senhor visite de maneira sobrenatural e de maneira especial os nossos irmãos que convalescem de alguma enfermidade, nossos pastores, Deus, outros irmãos que nesse momento estão adoecidos, que o Senhor, Deus, possa visitá-los com graça, que o Senhor derrame sobre eles a sua graça, que o Senhor possa de maneira sobrenatural curar as suas vidas, Deus, curar os seus corpos, restaurar a sua saúde, Deus, isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Também, Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, ao longo desse dia, continue falando conosco, continua nos preparando para o culto público, que se for graça do Senhor, Deus, for da vontade do Senhor, participaremos logo mais à noite, ouviremos a Tua palavra, louvaremos e adoraremos ao Senhor. Que esse dia possa ser um dia de descanso, um dia que nós possamos nos preparar realmente, ó Deus, e dedicar para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a noite, se assim o Senhor nos permitir, logo mais às 19 horas, nos encontraremos aqui para o culto. E se eu não me engano, hoje tem reunião de oração da UMP, logo mais às 18 horas, e você também é convidado para participar dessa reunião de oração junto com os jovens, tá bom? Deus nos abençoe.